Estamos aqui em mais uma gravação do Pod Agora e não vai ser diferente, mais uma convidada super, mega, ultra especial pra gente, Vanessa Brick. Mais uma vez agradeço o convite, primeiro Pod Agora do ano, então a gente vai abrir com chave de ouro, tenho certeza. Esteja aí, fique aí, anote, pega o seu caderninho e vai anotando as falas aqui, porque vai Os ter insights. muita coisa legal. Exato. Maju. Mas muito obrigada pela sua presença. A gente já vai começar 2024 com força total. A Vanessa, para quem não conhece a Vanessa, ela é sócia semeadora da Starway. Ela está aqui hoje para falar um pouquinho com a gente sobre propósito, né? Mas o propósito um pouco diferente. Eu acho que é muito além do que propósito. Todo mundo fala que é propósito. É um pouco batido já, né, Van? Mas eu acho que o propósito vai muito mais além disso. Eu acho que... E além disso, eu acho que a questão do propósito como não só como vida, mas não como empresa, mas como algo além, falando um pouco mais de sociedade, né? Muito bem, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui no primeiro Pod Agora do ano de 2024. Obrigada pelo convite, Bárbara, Ju, é um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito de brincar com essa história do propósito, porque quem tem filhos, né? Geralmente a gente está dando uma bronca e a primeira coisa que eles respondem é que foi sem querer, não foi de propósito. E essa é a melhor explicação para o propósito, porque o propósito é a intenção, é aquilo que a gente coloca nas atitudes, nas ações que a gente toma no dia a dia. E isso envolve, sim, a sociedade, envolve o nosso trabalho, envolve as nossas empreitadas empreendedoras por aí, né? Então, qual é a intenção que a gente coloca naquilo, né? Muitas vezes a gente imagina que um empresário vive só de vender um produto, né? Mas é muito maior. Ele tem ali um cuidado muito grande, ou deveria ter, né? Um cuidado muito grande com as pessoas, com as relações, com o meio ambiente. E é isso que está muito em voga hoje, com vários nomes que a gente pode ver aí, várias frentes cuidando disso, ainda bem, né? Como o ISD, como o próprio Sistema B, como o capitalismo consciente. Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Perfeito. Aliás, né, já fica a dica, né? Para quem tem vontade de correr atrás de certificações, a gente vai dar uma ótima dica para empresas que têm essa veia de mostrar um bom trabalho, de trabalhar em prol de um propósito. Esse podcast vai estar recheado aqui, a gente vai falar bastante, né, até porque existe uma tendência não é uma tendência, né? Mas uma visão de futuro relacionada a isso, né? Porque a gente vê aí globalmente, reuniões globais com líderes infinitos de países aí hoje discutindo o bem-estar mundial, ecológico, econômico. Então, acho que isso não é só... assim, você pode pensar assim, o que com a minha empresa, o que a gente pode fazer? Mas se todo mundo fizer, às vezes, um pouquinho... É isso. É sobre isso, né? É exatamente sobre isso. Então, quando a gente pensa assim, cuidar do meio ambiente, o que eu posso fazer pela Amazônia? Né? Aí você senta no sofá e fica pensando, porque realmente você acha que você não vai conseguir atuar em nada. Mas são ações pequenas. Então, desde limitar a quantidade de papel impresso inutilmente, né? Isso já é um grande passo. Cuidar da embalagem do seu produto, negar embalagem, se você não precisa da embalagem, da sacolinha, você simplesmente não precisa levar uma sacola mais, né? A gente passou aí pela época agora de festas, né? Quem não fez aquela sacola de sacolas, né? Com os presentes, as embalagens dos presentes. E é exatamente sobre isso. Então, o reutilizar, recusar, né, a embalagem. E a gente pode até pensar um pouco além disso. Então, primeiro que assim, né, é batido, mas esse planeta é o único que a gente tem. Então, é dele que a gente tem que cuidar e é aqui que a gente vai ficar, não tem como mesmo. Mas dentro das empresas, a gente vê essa importância da educação do adulto dentro da empresa. Então, é lá onde a gente aprende muita coisa e leva para casa. O oposto também acontece, mas na educação do adulto, muito se acontece dentro das organizações. Né? Então, as organizações que estão com esse pensamento de pensar melhor o que cada um, esse pouquinho que cada um pode fazer no meio ambiente, né? Como que eu posso ensinar o meu colaborador, meus stakeholders a separar um lixo, a
ter uma facilidade até para o lixo orgânico, né? Onde que eu vou fazer? Como é que eu vou ter compostagem dentro de apartamento? Até isso hoje é possível, né? Ou como que eu posso lidar com esse lixo orgânico? Então, tudo isso faz parte do que a gente está falando hoje. E aí vocês vão falar assim, mas tudo bem, isso aí é educação. O que isso tem a ver com empresa, né? Que isso tem a ver com ganhar lucro. Então, eu vou fazer o bem e será que é possível, né? Fazer o bem Essa pergunta que eu ia fazer, né? É possível, né? A gente fazer o bem, definir um propósito e trabalhar em cima daquilo e obter lucro com isso. É legal quando você fala que são pequenas ações, né? Na própria história da energia solar, a gente começa de uma ação muito pequena, lá na Alemanha, que começa a ter uma dificuldade de gerar energia ali para não alagar, não tinha mais espaço para alagar e fazer grandes usinas. E falaram, a gente tem placas, vamos colocar isso, vamos fazer uma cidadezinha pequenininha aqui. E aquilo tomou uma proporção mundial. Então, é muito legal quando você traz essa questão de que cada um pode fazer um pouquinho. E que aquilo vai tornar um costume que vai ter né? Às vezes a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a gente vai conseguir mudar a nossa casa, o nosso coração, vai conseguir entender o nosso propósito, e acho que é uma das maiores dificuldades, o adulto entender por que ele tá na Terra, né? E quando o empreendedor saber o motivo dele estar ali, tudo vai melhorar, tudo vai acontecer, e independente até de relações climáticas e meio ambiente, a gente saber para que a gente está na Terra e cumprir o nosso propósito, com certeza a gente vai trazer um benefício muito grande até para o meio ambiente, se a gente souber exatamente o que a gente veio aqui, o que a gente vai fazer nesse momento, né? Eu acho que além disso, acho que é fazer algo em benefício, em prol, e ter um resultado. Exato. Por exemplo, você está falando da energia solar. Tipo, não tinha mais espaço, eles precisavam de um novo recurso, foi lá, criou-se algo novo, e ele teve um resultado com aquilo e percebeu que ele não estava mais prejudicando, alagando regiões, e ele teve um ganho com aquilo. Eu acho que também vem um pouco disso, né? O que é importante, que a Bárbara colocou, né? O propósito de quem está aqui na Terra, né? Então, a gente fica, para que eu vim? Qual que é a minha missão? Né? Que de grandioso? Crise existencial, crise existencial, né? Quando vira algumas idades da vida, então, Sim. Nossa, né? Meio que surta. E aí fica essa coisa, né? O que eu vim aqui fazer? E essa mesma questão, ela também surge para as empresas, se a gente pensar que toda empresa é um organismo vivo, né? Então, assim, a empresa, ela vive de pessoas. Então, ela também tem algo. Ela veio servir a algo. É esse o pensamento para a gente, né? Se a gente, não sei qual é o propósito da minha empresa, então, pensa, a quem ela serve? A que ela serve? Né? O que esse produto tá gerando, né? Então, esse é o benefício que a sua empresa vai. Qual é o legado? Como você quer ser lembrado? Como você quer que a sua marca seja lembrada pelas próximas gerações? São perguntas que o empreendedor pode fazer para ajudar a chegar nesse propósito. E muitas vezes chegar para descobrir, porque ele já está lá, né? Todo empreendedor nasceu, né? Como pioneiro, nasceu de um propósito. Isso já veio com uma vontade muito grande de deixar esse legado, de entregar esse produto ou serviço para a sociedade. Então, ele só precisa realmente entender que aquilo é o propósito e como que ele pode valorizar, porque é aí que vem a questão do mercado. Uhum. É aí que ele vai ganhar. Então, ele vai vender esse propósito, que a gente não quer ser pejorativo na questão, mas é usar esse seu benefício para esse seu lucro também. Porque a gente sabe, né, Ju, as próximas gerações, acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar. Não vai mais... as gerações que estão vindo, elas estão preocupadas com qual é o legado que essa empresa quer deixar. Qual é a preocupação que essa empresa tem com a sociedade, com o meio ambiente. Como é que são as atitudes, né? Como é que está lidando com diversidade. Isso baseia até as escolhas de consumo deles. Eu acho que isso é algo... Eles optam hoje até por coisas mais naturais, produtos veganos, produtos que trabalham com uma economia circular. Eles têm eles se preocupam mais com o impacto que eles estão gerando e eles têm mais atenção em tudo que as empresas hoje fazem com questão do meio ambiente, porque isso é algo vamos dizer assim,
que é muito falado, existe uma preocupação maior. E eu acho, será que é por isso também que hoje as empresas vêm se preocupando muito mais com o ESG? Eu acho que é um movimento que vem, né, assim, é um processo que vem acontecendo, que vem amadurecendo as empresas, mas sem dúvida, quem não tiver dentro desse pensamento vai perder mercado, com certeza, porque essas gerações estão muito preocupadas com isso. Então, é você entrar nessa onda, mas não por moda, né? Porque aí é que está a questão do propósito, né? Ela é muito mais profunda. Então, ela é fácil. Não dá para você vender uma mentira. Você não consegue vender essa mentira. Não é? Você não vende uma ideologia falsa. Exato. Né? Então, a importância de realmente você ter contato com esse seu propósito. E eu gosto também de fazer as pessoas pensarem um pouquinho nos modelos mais difíceis. Eu, por exemplo, vendo serviço. Eu tenho uma agência de viagens. Quer dizer, eu não vendo um produto que eu crio, né? Não vou lá, pego uma semente e transformo num sabonete. Eu estou vendendo um serviço. E aí, como você aplicaria? Como é que a gente aplica economia circular, por exemplo, num serviço, né? Então, a gente teve essa ideia que a gente chama de roda do sustento na Starways. Então, mais ou menos, a gente colocou uma figura além tem o fornecedor, tem a agência, tem o cliente. Nós criamos uma figura que é o nutrido. Então, o nutrido é alguém ou alguma associação, ou alguma parte da população que vai ser beneficiada por todo o produto, toda a venda realizada pela nossa agência. Interessante. Então, a gente, pelo menos, tem uma forma de fazer circular, né, esse serviço. Lógico que por trás dos serviços também a gente tem preocupação com o meio ambiente. Então, aquilo que a gente não consegue ir para um lado mais de cuidado com o meio ambiente, a gente transforma. Então, por exemplo, o combustível do avião ainda não foi em 2024, né, que ele escapou do diesel. Então, a gente sabe o quanto é poluente, mas a gente pode pensar em neutralizar esse carbono. Então, a gente tem esse banco de carbono que a gente faz para neutralizar aquilo que a gente não consegue fazer a compra de uma coisa mais natural, vamos dizer assim. Vai existir a compensação, né, do carbono. Isso vai estar muito em alta. A gente ainda está evoluindo muito no país com crédito de carbono. Então, a gente vai ter cada vez mais esse assunto. Uma coisa que a Ju levantou é sobre a preocupação da nossa geração com o meio ambiente. Isso tem mudado, né? Eu lembro de uma palestra que eu participei com o Jair Mogi também, chamada Macro Tendências, né? E nela fala essa preocupação. Então, o ser humano, ele tem se reconectado com a natureza. A gente passou por uma fase onde era necessário desmatar para poder sobreviver, né? E para poder criar as indústrias e ter toda aquela questão, né, que foi necessária. Mas agora veio aquela consciência, não, a gente já desmatou demais, vamos nos aproximar, porque isso daqui é vida, a gente vai morrer se a gente continuar nesse formato. Então, a preocupação com o meio ambiente do ser humano naturalmente veio nesse ciclo, né? Vamos nos reconectar à natureza. E é muito legal o propósito da sua empresa, porque é viagens conscientes. Então, reforça mais essa necessidade de que você quer usufruir de algo bom, então, você também tem que dar algo bom, né? Então, é justamente essa nossa troca, né? Oferecer algo bom para receber algo bom também. Então, aí se origina aquela palavra, né? Sustentabilidade. E é isso que é ser sustentável, né? Aquilo que é um ciclo que vai se renovando a cada dia. E acho que a questão até da Van de colocar um item a mais que, às vezes, você não teve custo nenhum, você não teve, assim, só um esforço de procurar ali, para representar isso, e faz todo sentido com o seu negócio, com o que você quer entregar para o seu cliente, e em contrapartida você está trazendo ali uma solução que você demonstra que você está perante a sociedade ajudando, que as pessoas que te contratam também, fora o prazer de viajar, de aproveitar, enfim, viver a experiência da viagem, também contribui com uma certa parte na sociedade. Exatamente. Então, são ações, como eu disse, são ações pequenas que a gente pode pensar, né? Então, eu gosto muito de uma
certa parte da população, vamos dizer assim, que são os refugiados. Eu trabalho com viagens e intercâmbios. No intercâmbio, o jovem, ou até nós, né, não tão jovens, ou os jovens há mais tempo, a gente escolhe ir para um outro país para aprender sobre não só o idioma, mas a cultura daquele país. Os refugiados, eles precisam, né, sair do seu país sem escolha, muitas vezes sem saber para onde vai, né? por uma questão de sobrevivência. E chegam aqui, o Brasil é um país que tem uma política de receber refugiados muito interessante. Graças a Deus. Né? É uma das coisas que a gente realmente pode ter orgulho. Se orgulhar. Então, o refugiado, para mim, é uma população que eu penso muito neles como nutrido pela Starways, né? Por essa similaridade, ao mesmo tempo, tão diferente o objetivo aí na questão de estar em outro lugar. Então, de que forma que eu posso ajudá-los? Então, tem uma associação que eu sou vinculada, que faz produtos, né, que vende artesanato, vende alguns produtos para reverter em renda, para ajudar esses refugiados em programas de capacitação e empregabilidade. Ai, que então, demais. qualquer boneca, caneca, bolsa que eu compre deles para presentear, por exemplo, um passageiro meu, eu estou ajudando nesse programa. Né? Então, essa é uma forma de nutrido, que é simples. Eu já compraria um brinde para um cliente meu, né? Então, eu escolho. Aí a Bárbara falou de escolhas, né? Trata-se de escolhas. Que empresa eu vou escolher, que produto eu vou escolher para fazer para presentear esse cliente, para brindar um fornecedor. Né? Então, a gente começa a ter escolhas vinculadas àquilo que é o propósito. Aquilo que é o que a gente tem a intenção, né? nesse mundo, de ajudar, de deixar um legado. Nossa, Que insight, né? Nossa, sensacional. E a gente Muito passa bom. agora por uma fase que a gente saiu do Natal agora, que a gente presenteou as pessoas. Então, caiu a ficha, poxa, por que eu não fui lá e fiz essa escolha diferente, né? O fim de ano é uma outra época boa, né, também, Sim. de confraternização. Então, tem uma cozinha solidária perto da minha casa e teve uma empresa que levou seus funcionários lá num dia específico e aí eles fizeram toda a comida e foram para a rua levar esse almoço de Natal, esse almoço de fim de ano. Enfim, é uma forma de você manter a cultura da empresa. Não é sobre um prato de comida, ok, mas é muito mais do que isso. É você envolver toda uma comunidade, né, um colaborador, um stakeholder que às vezes não teria como, né, onde que se faz isso, né, tá? Você leva para o local e aí faz a refeição, todo o preparo, faz toda, né, do começo ao fim e vai entregar para uma população que você escolhe, um morador de rua ou algum local abrigo, né, de crianças, abrigos de refugiados que temos também. Então, são ações que você faz e com isso, o que você está mantendo, você está mostrando qual é a cultura da sua empresa, qual é o seu propósito, né? A quem você serve, a que você serve. E fora que, às vezes, é aquela coisa, aquilo é sustentável, né? Dar para receber. O retorno daquilo, às vezes, é muito maior do que você fez por aquela pessoa. Sem dúvida. Então, aquela sensação de um dever de uma coisa feita, de algo que sabe, cumprir uma missão minha. Isso te dá um gás, isso te dá uma força, né? Então, assim, tudo tem sustentabilidade, né? A gente não tá falando de meio ambiente apenas, a gente tá falando da vida do ser humano inserida na Terra, né? E sem contar que tem muita empresa que fala assim, eu sou uma empresa humana. Mas o que você realmente está fazendo pelo humano? Qual é o seu humano, né? Isso é ser uma empresa humana. Sim. Isso é trabalhar uma cultura dentro da empresa de pensar na humanização ali dentro da tua empresa. Pô, você está cuidando de outras pessoas. É o cuidar, né? É o cuidar do teu stakeholder, é cuidar das pessoas que estão na sociedade. Tipo, fazer mesmo... acho que esse bate-papo é importante para as pessoas entenderem que o propósito não é... É muito mais... É que essa palavra, para mim, hoje é muito banalizada. É algo muito mais profundo e às vezes é muito mais tem uma camada muito mais fina, né? Ele é muito mais... mas assim, se a gente perguntar qual que é o seu propósito hoje, né? A gente fez a Feira do Empreendedor com a VAT e eu fiz uma pergunta para cada um dos franqueados, né? Eu falei, por que você tá aqui hoje? Eu quero que você me responda, não precisa responder agora. E muitos deles ficavam assim, e agora? Por que eu tô aqui? Ninguém sabe. Poucas pessoas sabiam responder. Então, a gente fala propósito, propósito, não, todo mundo fala sobre isso. Mas, de fato, se a gente olhar pro fundo da palavra, pro fundo do coração das pessoas, muitas delas não sabem como definir. Aí vai uma pergunta, Van.
quais exercícios, assim, práticos que a gente pode fazer para definir, né, por que estamos ali, por que estamos fazendo aquilo? Você consegue dar alguns exemplos? Então, eu acho que, voltando um pouquinho, eu acho que é bem essa questão dessas perguntas, né, que se deve fazer. Então, quando a gente fala do ambiente empresarial, organizacional, primeiro é isso, né, é fazer um exercício, é um roadmap, é um mapa mental mesmo, né, colocar lá e vamos trabalhar um pouquinho. Então, assim, a que serve, né? De onde veio essa ideia dessa empresa? Como que ela surgiu? Tentar pensar um pouquinho lá, se é uma empresa mais antiga, nas raízes, de onde veio essa ideia? Às vezes é uma empresa que começou familiar, né? Começou dentro de... Então, qual que era a ideia, a intenção dessa família de deixar ali de pai para filho, né? Um processo, um produto a ser entregue. Então, começar a questionar um pouquinho esses valores. Como a Ju falou, é banalizado, mas é assim, é muito sutil, né? Às vezes a gente fica preso à palavra, mas não dá para não trazer para cá, para o coração, né? Tem que trazer para esse sentir, né? Então, sai um pouco do racional que o produto vai ter que comprar lá, sei lá, os insumos e passa pelo processo e embala e entrega. Isso é o racional, isso é o dia a dia, é o que se faz. Mas o que está por trás disso, né? Onde esse produto vai chegar? De onde esse produto veio? Quem pôs as mãos ali para produzir essa semente, né? Com a transformação. Com a transformação que aconteceu. Então, trabalhar um pouquinho essas questões, essas perguntas internamente, e depois que está um pouco mais claro para um líder, ele pode levar isso para sua equipe. E isso que é mais legal. E eu acho que é uma ótima dica, né, de início do ano, né? Quer mudar algum processo, tem alguma coisa que está fora ali do que você imaginou? Olha para as raízes, né? Volta lá no seu planejamento de negócios. Isso. Vê ali o que era que você estava planejando, qual que era a intenção e vê se está batendo com o que está acontecendo hoje. Porque é muito engraçado como as coisas elas vão mudando no meio do caminho. A gente tem a oportunidade de fazer várias coisas. E, às vezes, o não é importante em vários momentos que a gente não dá. E, então, a gente tem a tendência de mudar aquela direção, mas aí é legal esse encontro agora, falando sobre isso agora, de chegar em casa e falar, poxa, deixa eu dar uma olhada no meu planejamento inicial. Né? Deixa eu dar uma olhada nas minhas raízes. Tá alinhada com o que eu tô vivendo? Será que o meu resultado não tá chegando aqui porque eu fugi daquilo? Então, é legal o que você tá trazendo no dia 3 de janeiro, porque é bacana a gente revisitar aquilo que tá na raiz, aquilo que tá no coração, que tá no propósito, né? E aí, para sair bem da caixinha, né? Que as coisas, os rituais que eu gosto, assim, dentro de empresa, é chamar essa equipe para fazer coisas assim que você nunca fez. Entrega um papel para cada um, entrega um giz de cera para cada um, pede para fazer um desenho, pede para para imaginar algo, né, relacionado àquele processo que está sendo feito, mas tira um pouco daquela coisa de ficar só na ideia racional, né, só na razão, só no dia a dia. A gente não consegue trazer aqui para o sentir se a gente não vier com essas, né, como é que diz? A gente fazendo a mesma coisa, a gente só vai encontrar o mesmo resultado, né? Para ter resultado diferente, a gente tem que ter processos diferentes. Então, arrisca, bota uma massinha na mão de cada um para construir alguma coisa e fazer algo nesse sentido, porque aí você atinge o sentimento. Eu já vi até aplicações com Lego, né? Tem até uma metodologia Lego. Metodologia Lego, fantástico. Excelente, porque aí você... Fora que a metodologia Lego serve para outras coisas também, mas para trabalhar um pouco mais a criatividade do pessoal também é legal. Isso. E questões, né, em reuniões de grupo, né, o líder também pode pensar em estratégias, né, frente a esses líderes, trazendo um pouquinho disso, o que cada um pode fazer, né? Qual é a sua contribuição? Que seja 0,01%, nós somos 8 bilhões já nesse planeta. Pensa se cada um fizer um pouquinho aí, o quanto de melhorias que não pode, que a gente não vai trazendo para o planeta ao longo dos anos. E fazendo uma observação. E o quanto você está alinhado dentro da cultura da sua empresa e você consegue trazer pessoas que também estão alinhados dentro desses valores, você só tem a ganhar. Com certeza. Isso torna isso tudo muito mais forte dentro da empresa. Fora que traz mais união, o trabalho sai mais coerente com aquilo que você quer entregar para o teu cliente. Tudo isso. Isso... Até o pessoal de casa, isso é tão forte. A palavra pode ser um pouco batida, a gente pode estar batendo às vezes um pouco, mas isso é tão forte, tão poderoso que a gente está tentando trazer aqui nesses primeiros dias de janeiro para vocês entenderem.
A importância, né? A importância que façam isso que a Van tá falando, trabalhem essas perguntas em vocês, tragam pro coração mesmo, que eu acho que faz todo sentido para começar o ano focado e ter clareza, né, daquilo que você quer buscar, do que você quer entregar. Acho que isso é fundamental. O que é interessante também é como a gente está aqui, né, falando de um público de empresários, né, falando, na verdade, o que nos une, o que nos, né, de onde veio a nossa amizade, a esse lugar. A gente tem muito essa questão de valorizar o cliente, né? Então, o que o cliente quer? O cliente no centro das ações. Hoje é todo voltado, né, voltado ao cliente. Mas não esquecer que é um ser humano e que os nossos colaboradores, os nossos fornecedores, as nossas relações entre empresas, somos todos seres humanos. Então, esse relacionamento aqui tem que ser valorizado. Se eu tenho um colaborador que está vendo essa cultura, está percebendo, sentindo no dia a dia dele que eu tenho essa preocupação como empresário, né, com o ser humano e não só o cliente, né, ele também se sente parte, né, também se sente parte do processo. E aí a produtividade, com certeza, é outra, notável. Exatamente. E aquela coisa, né, seu trabalho é B2B, nada, que eu sou pessoa e vou falar com outra pessoa, né, assim, aquela frase da Bárbara, né, nós não somos pessoas. Por trás de todo CNPJ tem o CPF, né? Então, assim, isso que é cada vez mais difícil. E eu vejo as empresas mais novas tendo mais preocupação com isso do que as empresas que estão consolidadas há mais tempo no mercado. Somos números, né? Então, assim, caramba, né? Então... cadê a gentileza? Cadê a troca? Cadê a humanização nos processos? E eu tenho visto que cada vez mais as empresas jovens estão atrás disso, dessa experiência do usuário, pensando no ser humano, né? Então, essa eu acho que é uma parte sustentável também, né? Você quer um mundo melhor? Faça o melhor para o mundo também. Então, sustentabilidade tá no meio ambiente, mas tá nas relações. Eu acho que isso fala muito sobre o nosso bate-papo hoje, né? Sem dúvida. E ainda tem um detalhe importante sobre isso, porque quando a gente fala da cultura, né, tanto que cultura interna da organização, né, só fica lá dentro, né? Na verdade, hoje a gente tem certificações que ajudam a levar essa cultura para o consumidor, né? Isso é uma coisa que a gente estava esquecendo de falar. Já são mais de 40 minutos de podcast. E a gente só voou o tempo, né? Conta um pouquinho, Van, das certificações. Então, a gente pode citar, por exemplo, uma delas, que é o Sistema B. Ele é um sistema mundial, apesar de Sistema B não é Sistema Brasil, né? Mas é Sistema B no Brasil. O Sistema B é um sistema mundial de certificação de empresas que têm a preocupação com a sustentabilidade, né? Então, tem qualquer empresa, independente do seu tamanho, isso é importante dizer também. Pode ser uma startup, pode ser até uma ONG, pode requerer. Mas o importante é que você responda um questionário assim, até um pouquinho difícil, assim, alguns pontos, porque você vai ter que... tudo que a gente está falando aqui parece muito sutil, mas precisa ter números para isso, né? Então, por exemplo, quantas refeições o programa de final de ano entregou? Isso é uma coisa que você quantifica, né? Uma boa ação. Sim. Então, vai ter lá um questionário e você vai pontuar em vários setores, né? Vai pontuar em meio ambiente, vai pontuar em sociedade, vai pontuar em governança e, dependendo do score que você atinge, você tem a certificação. Só que o interessante é que você vai fazer esse questionário a cada 2 anos, porque você tem que manter essa pontuação. Você faz uma vez, ganhei o título, agora, né? Relaxei. Vamos voltar lá para extrair tudo do meio ambiente de novo, vai perder. Por outro lado, se você não pontuou o suficiente para o selo, você usa esse questionário para você... onde eu vou melhorar? Onde eu preciso melhorar para poder chegar? Então, isso é legal, porque, mais uma vez, é ter números, né? A gente está falando aqui de coisas muito abstratas, mas, na verdade, a gente precisa dar números, quantificar isso tudo. E aí tem essa certificação do Sistema B. Se a gente olhar algumas empresas, hoje, nas embalagens, por exemplo, de empresas como a Danone, a Hering, aquela de chocolate que eu esqueci...
que é aqui perto, inclusive. Nestlé. Tem lá, não, é a Dengo. Dengo, A Dengo também é sistema B. A Natura, acho que foi uma das primeiras, que era o setor Ecos, né? Foi uma das primeiras a ter certificação. E é interessante a gente entender que isso é um processo. Então, não é ter lá o certificado e acabou, né? Você tem uma manutenção disso, sempre uma melhoria a ser feita para se manter com essa certificação. E isso é uma coisa que valoriza muito e você coloca lá no seu produto e também... né, um reforço de venda aí dentro da teoria aí que a gente está falando desses... E como faz para dar entrada nesse certificado? Então, existe esse processo, como eu falei, no próprio site do Sistema B, você entra lá, você cadastra a sua empresa e você vai fazendo. Existem algumas pessoas chamadas multiplicadores de Sistema B que eles podem auxiliar nesse processo, né? Então, eles te acompanham, respondendo junto, dizendo que documentos você precisa apresentar para justificar esses números que você está colocando lá. E aí você segue para a certificação. Depois a gente deixa ali o site, tudo Com bonitinho certeza. aqui na descrição do podcast. Ah, que ótimo. Sensacional, Van. Ó, se tiverem dúvidas, perguntem para Vanessa. Não, mas eu acho que é importante para nossas empresas também. Também. Não, e pensar nisso, né, gente? Como é importante a gente pensar e como é importante a gente analisar as nossas empresas e falar, poxa, como eu posso melhorar, né? Lembrando que a empresa ela é um reflexo do empreendedor, né? Aquilo tem ali, claro, características de todo mundo que está no projeto, enfim, mas é a sensação, o sentimento também do empreendedor, né? Então, por exemplo, você falou, eu compro os brindes do pessoal e tal. O meu presente de Natal para os meus clientes, eu comprei os chocolates de pequenos empreendedores. Então, E tava muito bom. Eu sou cliente da Fiuzi, tava maravilhoso. Os meus clientes receberam os chocolates de pequenos empreendedores que estão engatinhando. Porque esse é um dos valores que eu carrego, que é Já fez o ajudar exercício o antes de pequeno empreendedor, olha aí, sem saber. Tá vendo? Relações sustentáveis, né? Relações Pra vida sustentáveis. e para o negócio. Que frase é essa, gente? De onde veio? Ah, Da mas Conecta, né? Conecta. Conecta. Só falando, né? Conecta Network foi um grupo de network que nós montamos durante a pandemia. E a Vanessa tava lá com a gente, sempre ajudando. Participante assídua. Com certeza. E a gente tinha essa frase lá, né? Saudades. Bom. Mas, Van, acho que já chegamos aí no nosso tempo. Mais uma vez, agradecer. Muito bom ter você com a gente. Muito bom abrir o ano com você. Você não vai vir uma vez só, já sabe, né? Que vai ter uma recorrência aí nesses convites. Se você vai poder agora, pode agora, Van. Sei que a gente pode contar com você. Então, eu queria deixar só um último pensamento para você deixar para os nossos ouvintes aí. E, mais uma vez, obrigada mesmo por aceitar esse convite. É sempre bom a gente ter, assim, inspirações, né? Eu procuro ter algumas inspirações. E hoje, sem querer, veio uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Opa! Então, assim, não é só o que se dá, mas é a qualidade do amor com que se dá. Então, hoje, assim, caiu exatamente para essa nossa conversa, né? Porque quando a gente fala da intenção, né? A gente está usando uma palavra muito simples, né? Para definir amor. Porque se a gente pensa no outro, se a gente pensa nas pessoas, a gente está falando de amor, que é o maior sentimento. Então, é o amor que eu sinto por vocês, é o amor que eu desejo para vocês em 2024, é o amor de sucesso pro Pode Agora. Obrigada, e eu volto Van. aqui com certeza, Bárbara. Com certeza. Falar mais de amor. Ô, Van, se as pessoas quiserem te encontrar na internet... Então, meu site da Starways é starways.com.br. Estamos no Instagram como Starways Viagens, outras redes sociais também. E Vanessa Brick no Instagram, vocês me acham também para trocar lá figurinhas. Combinado. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Van, pela sua presença. Obrigada, Thaís, também. A Obrigada, Thaís, Teia, né? Teia São Paulo. Thaís tá aqui dia 3 de janeiro, trabalhando aí, fazendo todo o nosso vídeo, a nossa edição. Então, mais uma vez, Valeu, obrigada gente. aí, SampaCast. Tchau, tchau. Tchau.